Olá, pessoal. Alguma vez você já pensou: nossa, mas eu sou tão bom, eu sou tão boa e ninguém me reconhece? Vamos ver o que o Marco Aurélio fala sobre essa necessidade de reconhecimento? Item 67, livro Pensamentos para mim próprio, parte 7. A natureza não te uniu tão intimamente ao composto de que fazes parte, que não permita limitares-te e conservar em teu poder o que te pertence. É perfeitamente possível, com efeito, ser um homem divino e passar-se desapercebido. Recorda-o sempre e isto: a felicidade depende de um muito pequeno número de condições. Frase para sublinhar. A felicidade depende de um muito pequeno número de condições. E agora eu paro, desligo o vídeo, acabo de ouvir ou não, e penso: o que eu penso na minha vida que eu preciso para ser feliz? E aí muitas vezes a gente vai ver, se deparar com as nossas crenças. Vou continuar aqui. Se desesperas de primar na dialética ou no estudo da natureza, não renuncies por isso a ser livre, modesto, sociável, dócil à voz de Deus. Hoje em dia, a gente tem essa mania, né, de olhar para a internet e ver as pessoas se dando bem. Aquela pessoa tá com não sei quantos likes, quantos seguidores, é um influencer. Isso tem a ver com esse homem divino que ele está dizendo aqui? Não, né? O homem divino é aquele que consegue ser livre e não precisa desse reconhecimento, por exemplo, e faz as coisas por elas mesmas. E ele é modesto, ele é sociável, ele é dócil, ele ouve esse divino, ele expressa esse divino. E o que ele está nos dizendo aqui, muitos já estiveram conosco e provavelmente hoje estão também muitos que não têm o seu reconhecimento a seu tempo. A gente pode ver, o Sócrates foi condenado a beber cicuta, Giordano Bruno, tantas outras pessoas que a seu tempo não foram considerados. Continuando, 68. Passa a vida liberto de constrangimentos, com a alma plenamente feliz, mesmo que todos soltem contra ti os gritos que queiram, mesmo que as feras façam em pedaços essa massa mole que mantens à tua volta. Que impede a tua alma, no meio de todas essas provações, de conservar a calma, emitir um juízo exato sobre o que a rodeia e estar sempre pronta a tirar partido do que encontra? Assim como o julgamento que diga ao objeto encontrado: és isto ou aquilo por essência, ainda que a opinião te faça parecer diferente. Como faculdade de utilizar o acidente que lhe diga: procurava-te. Para mim, o presente é sempre matéria para a virtude racional e social, e em geral para a obra do homem ou de Deus. Tudo que acontece com efeito torna-se familiar a Deus ou ao homem. Nada é insólito nem penoso a manejar, mas tudo é conhecido e fácil de modelar. Que lindo, né? E aí, para sermos plenamente felizes, tem aqui mais um escrito para a fórmula da felicidade. Parar de depender do que vem de fora. Ter essa consciência da sua essência e que qualquer juízo externo, nada vai impedir a sua alma de ser aquilo que ela realmente é. Então, vamos dizer uma situação concreta. Alguém vai até
a internet, ou alguém vai no seu núcleo familiar e te difama, ou na sua relação de trabalho, alguém vai lá e fala muito mal de você. Esse julgamento que estão fazendo de você vai tirar você de quem você realmente é? Lembra, ele está dizendo aqui no presente, o que é matéria sempre para você, para mim, é essa virtude racional e social. Significa que eu sei quem sou, eu compreendo quem é o outro, que também é da mesma natureza, mas que por algum motivo, neste momento, não consegue expressar o seu melhor. E ao invés de eu desperdiçar a minha vida com lamentações ou tentando me defender de calúnias, eu sei o que é a verdade e eu sigo em calma, sabendo quem eu sou, porque nada nem ninguém pode tirar de mim aquilo que eu tenho se eu reconheço o que de fato é um valor para mim. Continuando aqui, ele vai continuar ainda mais. Item 69. A perfeição moral consiste em passar cada dia como se fosse o último, em evitar a agitação, o torpor, a falsidade. Ou seja, temos que estar quites com a vida sempre, hoje, no aqui e no agora. E o que é essa perfeição moral? Essa perfeição moral, novamente, né, ela está relacionada à busca da verdade com as minhas ações. Eu sei e eu reconheço que existe uma lei e eu respeito a lei, eu respeito a vida e me ofereço e me coloco a serviço disso. E me colocando a serviço, eu valorizo a cada segundo esse tempo que é precioso. Eu sacralizo a vida em todos os seus momentos. Vamos continuar. Item 70. Os deuses que são imortais não acham mal que lhes seja necessário, no decurso de tantos séculos, suportar sem relaxe e sempre esses seres desprezíveis, tais como são e em tal número. Mas ainda cuidam deles de 1000 maneiras. Mas tu, que vais morrer em breve, renuncias à tarefa, e isso quando és um desses seres desprezíveis? Uau, mais um tapa, né? Do Marco Aurélio. Quer dizer, se Deus tem paciência conosco, que somos assim tão pequenos e cometemos ainda tantas falhas, por que eu tenho tanta arrogância, tanta vaidade, tanto orgulho, tanta falta de paciência com o outro? Isso que é desprezível, né? Eu realmente, ao invés de amar o outro e respeitar o momento de cada um, eu ficar ali reclamando do outro, me irritando. É fácil? Óbvio que não. Mas se eu reconheço, eu sei que é possível a mudança, porque eu trabalho por ela todos os dias. Item 71. É ridículo não nos preservarmos da nossa própria maldade, o que é possível, e queremos preservarmos-nos da dos outros, o que é impossível. Vou continuar para acabar o capítulo 7. Tudo o que é a faculdade racional e social, tudo o que a faculdade racional e social considerar privado de inteligência e de sociabilidade, é com razão que o julgará inferior a si própria. Quando fizeste bem e alguém te é devedor, que terceira satisfação procuras ainda como os insensatos? Passar por um benfeitor ou ser pago na mesma moeda? Item 74. Ninguém se cansa de receber serviços. Recebê-los é uma ação conforme a natureza. Não te canses, pois, de os receber e retribuir. O último item da parte 7, 75. A natureza universal foi levada a criar o mundo. Desde então, ou tudo o que sucede provém daí por via de consequência,
ou então tudo é irracional, mesmo com os acontecimentos capitais aos quais a alma, diretriz do mundo, se entrega de cada vez em particular. Em muitas circunstâncias, a evocação desse pensamento dar-te-á maior serenidade. Ou seja, falando rapidamente aqui, precisamos nos preservarmos da maldade. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho vícios? Eu vou novamente espaçando os meus vícios, eu vou reconhecendo e vou trabalhando em mim as minhas faltas. E na medida em que eu vou diminuindo, bom, hoje eu não fui grosseira, hoje eu não fui arrogante, pelo uso da minha vontade, pela minha inteligência, pelo meu discernimento, eu vou fazendo a minha parte e eu vou parando, inclusive, de olhar para os outros e achando que os outros é que são insuportáveis. Muitas vezes a vida vai nos trazer situações para eu olhar para o outro, achar o outro insuportável e descobrir que insuportável mesmo sou eu, que não tenho tolerância com os defeitos alheios. E aí ele diz aqui, nós podemos trabalhar tudo isso em nós. Como é que fazemos para trabalhar com isso? Com a nossa inteligência, com a nossa sociabilidade, trabalhando junto, trabalhando com, porque quem faz o bem faz tudo o que se espera dessa pessoa, sem necessitar de retribuição aqui, como ele diz aqui na continuação. Eu faço a ação pela reta ação e não porque eu quero receber algo em troca, uma compensação, um elogio. Em todas as consequências, em todas as circunstâncias, se eu tiver esses pensamentos na minha vida e eu sei que a natureza universal dotou a mim e a todos das mesmas condições essenciais, eu passo a ser aquela que dirige a minha vida dentro dessa natureza universal e dentro dessa ordem. Tá claro isso para vocês, né, pessoal? Se você se cansa de servir, você não está fazendo aquilo que você veio fazer. É o servir, é o dar e o receber. Precisamos aprender nessa relação de convívio social, né, de interdependência que eu já falei, a ajudar a esta formação dessa beleza, dessa harmonia. Porque um quadro ele é belo porque ele tem distintas cores. A música é bela porque tem distintas notas e esse conjunto vai fazendo essa harmonia e vai dando riqueza. Não é todas as notas iguais, não é um quadro de uma única cor para que sejamos perfeitos e belos e únicos e diferentes dos outros. Todos, cada um com a sua peculiaridade, contribuindo com aquilo de melhor que cada um tem. Beijos para vocês, pessoal. Boas reflexões. Lembra de curtir o vídeo. Encerramos aqui a parte 7. Amanhã fazemos um resumo da parte 7 e aí já partimos para a parte 8, lembrando que são 12 partes. Beijos para vocês. Bye, bye.